Ele aos nossos corações, amém? A palavra de Deus para nós hoje é um despertar para um propósito. Eu estava pensando sobre o que falar nesse tempo de oração, e esse tema queimou no meu coração, e ele está baseado no livro de Esther, nessa história tão linda, tão rica do livro de Esther, que é tão conhecida também por quase todos nós aqui, eu creio, mas eu sei que o Senhor vai tirar tesouros dessa história mais uma vez para falar conosco hoje. Então, queria te convidar já a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 12 a 14 nesse início, mas é uma palavra expositiva, então se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse livro, que nós vamos ler alguns outros textos nessa noite. Esther, capítulo 4, 12 a 14, vai dizer assim para nós. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Irmãos, eu estava lendo recentemente uma pesquisa sobre propósito. É um tema que eu me interesso muito. Era uma pesquisa feita no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, em igrejas. Era uma pesquisa lá dos Estados Unidos, recente, e que apontava que 70% dos jovens adultos têm ainda uma certa crise e dúvida sobre propósito de vida, sobre aquilo que os move, o que de fato é o propósito da sua vida. E a pesquisa vinha contando que muito dessa dúvida e desses questionamentos se dava pelo fato da confusão que existe entre chamado e propósito, entre funções, profissões, áreas de atuação e propósito. Nós ainda, muitas vezes, caímos no erro de achar que o pastor, os líderes, os sacerdotes, os servos da casa do Senhor, esses têm um grande propósito. Ainda associamos propósito com ministério. Eu estou cumprindo um propósito enquanto eu sirvo no ministério da igreja. Se eu abrir mão desse chamado, se eu sair desse ministério, se eu não puder mais por algum motivo servir, então acabou meu propósito de vida. Eu louvo ao Senhor que nós já estamos crescendo em sabedoria e maturidade, entendendo que o propósito vai muito além daquilo que nós fazemos. O propósito vai muito além de uma profissão, de um cargo, de um ofício, de um ministério, de um chamado, porque é um estilo de vida que nós levamos. Assim como a adoração, viver com um propósito é entender que tudo que nós fazemos é para propagar o Evangelho, para fazer Jesus conhecido e para glorificar o Pai, amém? Então seja em um cargo alto, em uma alta posição, seja em um lugar de influência relevante, num altar ou dentro de casa, cuidando dos filhos, limpando a casa, deixando tudo em ordem. Seja dentro de uma escola, dando aula, cuidando dos alunos e colocando ali a verdade, glorificando ali ao Senhor. Seja numa roda de conversa com os amigos, com os irmãos da igreja. Seja como um grande governante, um governador do nosso estado, ou caminhando na rua, numa caminhada de oração, talvez, em uma pizzaria, onde ali o nome do Senhor pode ser glorificado. Então, uma vida com propósito, ela é muito além daquilo que nós fazemos, porque, irmãos, uma hora o chamado ele pode mudar, ele pode não existir. Uma pessoa que toca no louvor, violão, por exemplo, pode ter um problema na sua mão e não poder mais tocar, mas o propósito continua. O chamado, talvez, de tocar o violão passou, mas o propósito, ele permanece eternamente em nós. Foi para isso que o Senhor nos criou, amém? Foi para viver com um propósito, e o Senhor tem isso para nós nessa noite. E Esther fala para nós sobre uma vida com propósito, sobre um despertar para um propósito. Eu quero relembrar um pouquinho a história de Esther com os irmãos. Lá no capítulo 1 desse livro, nós vemos ali o rei Xerxes, ou Assuero em hebraico. Esse rei muito poderoso.
esse rei que governava ali por 127 províncias. Ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos bens. Esse era um rei muito poderoso. E a Bíblia nos mostra que então ele decide fazer um banquete, muitos banquetes na verdade. Um tempo muito longo de banquete, 6 meses de banquete. É muito banquete, não é verdade? 6 meses ali de comida, de muito vinho, ali com o rei Xerxes só podiam entrar homens, e ele queria esse período longo para justamente ele ostentar as suas riquezas para os outros governantes, para os outros príncipes. E aí após esses 6 meses ele vai lá para a região de Suzã, onde ele tinha um palácio de inverno, e ali naquela região ele dá mais uma semana de banquete, porque 6 meses estava pouco, né? Então mais uma semana ali de banquete, e aí a rainha Vasti, a esposa desse rei, do rei Xerxes, ela também resolve dar uma semana de banquete agora para as mulheres. É muito banquete, meus irmãos. E passado esse tempo, depois que esse rei já ostentou tudo que ele tinha de riqueza, ele quer ostentar agora aquilo que ele tem de mais valioso, que é a sua esposa. E aí ele chama a sua esposa para desfilar na frente daqueles homens que já estavam embriagados, que já estavam transtornados, que já não estavam em suas razões adequadas ali. E a rainha, mostrando ali o seu gênio forte, ela decide não ir, ela não vai, ela não recebe bem esse convite, ela fica contrariada. E o rei fica mais contrariado ainda. Como assim a minha esposa está me desobedecendo? Imagina que isso é no tempo dos reis e rainhas, onde o homem tinha toda a autoridade, não podia ser envergonhado dessa forma. E ele foi envergonhado publicamente. E então os conselheiros do rei têm uma ideia. Vamos então eleger uma nova esposa, porque essa contrariou o rei e não serve mais. Vasti é destituída do trono de rainha e agora é necessário achar uma nova esposa para o rei Xerxes. Então, isso é feito, essa nova escolha é feita e o rei precisa então de uma nova esposa. Eles têm uma ideia que é chamar uma mulher de cada uma dessas 127 províncias, para que uma a uma, após um tratamento de beleza ali, elas se apresentem ao rei, e a que mais agradasse ao rei, seria escolhida a nova rainha do Império Medo-Persa, no lugar de Vasti. Eu quero prosseguir com os irmãos a leitura, um pouco mais de leitura desse livro de Esther, capítulo 2 agora, versículo 5, e eu vou alternar alguns versículos, então 5, depois nós vamos pular para o 7. Abra sua Bíblia então em Esther 2, versículo 5. Vai dizer assim para nós. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. E essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Versículo 16. Ela, Esther, foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele colocou nela uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. Agora Esther é a escolhida. Uma a uma essas mulheres foram ali se apresentando e elas tinham uma incumbência, meus irmãos. Cada uma delas tinha uma grande responsabilidade. Vá,
conquiste esse rei, porque se você ganhar esse concurso, a nossa província ficará em evidência. É como o Miss Universo. Se a Miss Brasil ganhar, o Brasil fica em evidência. Era a mesma situação aqui, muito parecida. Então elas se esforçavam, elas se dedicavam, suas mães a ensinavam a como conquistar um homem. Elas eram virgens, não sabiam de muitas coisas, mas as suas mães ensinavam. Porém, Esther estava em desvantagem. Primeiro porque Esther era órfã. Esther não tinha pai nem mãe para ensinar essas coisas para ela. Segundo, que não era costume dos judeus ensinar sobre como agradar um homem. Não tinha esse costume ali na cultura judaica. Então Esther estava totalmente em desvantagem. Ela era uma menina simples, uma menina pobre, criada pelo seu primo Mardoqueu, que agora foi levada para ser, quem sabe, escolhida rainha, e nós vemos que ela foi. Ela foi a escolhida, ela foi a favorecida, ela foi aquela que agradou mais o rei. Essa menina totalmente fora desse contexto, que quem sabe tinha medo desse rei opressor, quem sabe não foi por uma ordem desse rei opressor que os seus pais haviam morrido, e agora ela está ali diante dele, sem saber o que fazer. E ela foi a escolhida. Então, meus irmãos, a primeira coisa para nós hoje, o primeiro ponto dessa mensagem nessa noite, é que Esther encontrou um lugar de favor diante de Deus. Esse Deus maravilhoso que nós servimos, Ele tem favor e graça para derramar sobre as nossas vidas. Assim como Esther, mesmo improvável, foi favorecida agora para estar numa posição de rainha, na mais alta posição que uma mulher poderia alcançar, porque ela foi favorecida. E eu escrevi uma definição aqui, meus irmãos, que diz assim, favor o que é? Favor é uma vestimenta que Deus nos dá em determinados momentos, para que o plano dele seja realizado em nossa vida. É uma graça, é uma roupa especial, é um brilho de Deus especial. Em Esther 2,17 diz, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, ela foi favorecida. Ele viu nela não desenvoltura, ele viu nela não capacitação, ele viu nela favor. Havia uma vestimenta para aquele tempo, para que Esther fosse escolhida como rainha, e Deus tem isso para os seus filhos. Deus tem favor e graça para derramar sobre a minha e a sua vida, para que em determinados momentos o plano dele se cumpra, porque há em nós essa graça, essa capacitação. Você pode se lembrar aí junto comigo da história de José. José foi um homem cheio de favor de Deus. Quando ele está ali na sua casa ainda, com os seus irmãos e com o seu pai, nós vemos que José não era o primogênito, José não era o caçula, mas José foi favorecido. Ele era o favorito do pai dele. Não tem explicação, mas ele era o favorito do pai dele. E o pai então dá uma roupa especial para José. E aí José suscita o ciúme dos seus irmãos, a inveja dos seus irmãos. Passa-se um tempo, José é vendido como escravo. E aí Potifar compra José, sem nem perguntar o preço dele. Ali, escravo, escravizado, José foi favorecido diante de Potifar. E pouco tempo depois ele começa a administrar todos os bens do seu senhor. Ele começa a ser mordomo, a cuidar de tudo aquilo que Potifar possuía, ao ponto de despertar os olhares da esposa de Potifar. E ela então querer se relacionar com José. E por causa disso, José é preso. E o que acontece na prisão? José é favorecido na prisão. Ele é favorecido pelo carcereiro. E dentro da prisão, José começa a liderar, a governar dentro da prisão. E passa-se um tempo, meus irmãos, José é levado então por causa dessa liderança na prisão diante do faraó. E lá diante do faraó, José é tão favorecido que quando ele sai da presença de faraó, ele sai como o segundo homem mais poderoso do Egito. Isso é favor de Deus. Não é uma vida sem lutas, não é uma vida sem tribulações, não é uma vida sem dores. É uma vida onde vão ter prisões, poços, injustiças, calúnias, perseguições, mas em todos esses lugares, a mão do Senhor conduzindo, avançando, fazendo prosperar. Esse é o lugar onde nós podemos estar diante do Senhor, um lugar de descanso.
Um lugar que nós podemos crer, meus irmãos, que currículo nenhum nos leva. Porque o favor nos leva a lugares que o currículo não leva. O favor de Deus sobre nós nos leva a lugares que o nosso esforço humano não leva. É bom se esforçar, é bom se capacitar, é a nossa parte no processo. Mas quando o esforço acaba, entra o favor. Quando o currículo não é suficiente, nós só podemos clamar: Senhor, vem agora com o teu favor sobre mim, porque para essa porta, para isso que eu preciso fazer, esse currículo, esse título, esse meu esforço não serve de nada. O que poderia adiantar dentro de uma prisão José ter muito conhecimento? Nada. O que poderia adiantar para Esther, diante do rei, ela ter muitos currículos? Olha, eu tenho um currículo aqui, eu já fui princesa. Nada. Quantas outras mulheres muito bonitas, muito cheias de experiências não teria ali junto? Mas aprove ao Senhor favorecer. Esse é o nosso Deus. Ele tem esse olhar de graça sobre as nossas vidas. E eu sei, meus irmãos, que muitas vezes a gente chega num lugar de tamanha dor, tamanha desesperança, que a gente talvez pense como José talvez pensou: agora acabou, agora é o fim. Mas quando a gente passa daquela estação, nós vemos que não só não foi o fim, como nós saímos mais íntimos de Deus, mais confiantes no Senhor, mais cheios de fé, de esperança, reposicionados no lugar correto. Porque antes estávamos talvez cheios de confiança em nós mesmos e vimos que ali, naquela dor, naquele sofrimento, naquele lugar, a nossa confiança em nós não bastou de nada. E aí ali nós pudemos ver a graça do Senhor. E então quando saímos desse lugar de dor, nós saímos muito mais fortalecidos no Senhor. Quem de nós estaria onde está se não fosse o favor de Deus? Quem de nós estaria hoje aqui nessa igreja, na família que temos, morando nessa cidade tão linda, com a família, com os amigos, com os irmãos, fazendo o que nós estamos fazendo hoje, se não fosse o favor de Deus? Lembra um pouquinho de quem você era alguns anos atrás? Misericórdia. Senhor, obrigada porque o Senhor nos tirou de lá. Obrigada porque o Senhor nos tirou da prisão. Obrigada porque o teu favor veio comigo no poço. Obrigada, Senhor, porque quando a inveja se levantou, como se levantou a inveja dos irmãos de José, o Senhor me favoreceu. Obrigada porque quando a tentação veio, o Senhor me favoreceu e eu pude me fortalecer no Senhor. Quem de nós estaria onde está sem o favor de Deus, meus irmãos? Ninguém. Ele é sobre nós. A mulher, a moça jovem que mais agradou o rei não foi a mais experiente, não foi a mais bonita, não foi a com currículo melhor, foi a que aprove ao Senhor favorecer. Deus sabia que haviam características em Esther que seriam atraentes aos olhos do rei e tinha um propósito para ser cumprido com essa união. Então vão ter coisas que você vai realizar, lugares que vamos adentrar e que nós vamos pensar assim: por que eu, Senhor? Como assim o Senhor me escolheu? Eu vou dar aqui uma lista, Deus, de pessoas muito melhores do que eu. Ah, Senhor, o Senhor errou. Vou te falar aqui uma mulher que sabe falar muito melhor do que eu. Deus, por que eu, Senhor? Eu sei, irmãos, que existe a exceção de pessoas que falam: ele não, eu sou muito melhor. Misericórdia. Mas na maioria das vezes o temor é tão grande no nosso coração que nós pensamos: é grande demais isso que Deus está me pedindo, chama outro. Moisés falou isso, quantos servos de Deus pensaram assim? Gideão. Nós quantas vezes falamos isso? Vou passar minha vez. E eu vi um vídeo recentemente, acho que foi do Douglas Gonçalves, me veio isso agora, falando que muitos cargos, muitas funções, muitos ministérios estão sendo ocupados, não pela pessoa que Deus tinha chamado para aquela função, mas porque houve um não da pessoa que deveria estar naquela função. Irmãos, há algo específico para nós fazermos com as nossas características, com as nossas habilidades, não porque somos melhores, mas porque há uma destreza, uma graça, um favor de Deus para aquela função. Que o Senhor encontre os nossos corações prontos a dizer sim: Senhor, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou obedecer, em nome de Jesus. E sabe, há uma característica,
e pensando na palavra de Deus, eu estava pensando sobre isso, que os favorecidos têm em comum. Meu Deus, Senhor, ao longo da história, o que as pessoas agraciadas por Deus têm em comum? E há sim uma característica que nós podemos desenvolver e guardar no nosso coração para alcançar esse lugar, que é a humildade. O Senhor concede graça aos humildes. O Senhor soma força aos humildes. Ele resiste aos orgulhosos, mas Ele favorece os humildes. A palavra do Senhor diz: esteja com o teu coração no Senhor, quebrantado, em quebrantamento, em humildade. E Ele vai estar pertinho de você. E Ele vai se achegar a você. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Esteja satisfeito no Senhor. Agrada-te dele. Se coloque em humildade. Senhor, eu tiro agora tudo aquilo que ainda está no meu controle. Senhor, eu entrego o meu orgulho. Eu entrego as minhas resistências. E eu quero, Pai, como um vaso nas mãos do oleiro, ser quebrado, quebrantado, para que o Senhor me molde. Faça de mim o teu querer. Em nome de Jesus. Esther foi essa mulher humilde. Olha o que vai dizer para nós. Capítulo 2, versículo 13 e 15. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. 15. Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, o oficial, responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela não pediu nada, além daquilo que ela tinha como sugestão daquele oficial. Poderia pedir tantas coisas, ela se manteve em humildade. E por causa disso, ela causava boa impressão a todos. A todos. Ela foi favorecida, ela agora é a rainha. Essa menina que não tinha nada que a favorecesse, agora ela é escolhida a rainha, a favor do Senhor para as nossas vidas também. Segundo lugar, meus irmãos, favorecidos para quê? Por que nós queremos estar nesse lugar? Por que nós devemos buscar por esse lugar e descansar nesse lugar? Há um propósito para sermos favorecidos. Esther foi favorecida para o cumprimento de um propósito. O Senhor, Ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito para estarmos onde estamos, para termos alcançado o lugar que alcançamos. O Senhor quer realizar o seu bom propósito. Eu quero continuar um pouco da história de Esther aqui então. Passa-se um tempo, agora ela é rainha e se apodera ali de um homem chamado Hamã, um espírito de antissemitismo. Agora esse homem perverso, ele quer ter uma brilhante ideia de aniquilar todos os judeus. E então ele vai até o rei e oferece ao rei os seus tesouros. Ele oferece ao rei as suas riquezas, para que somasse a riqueza do rei. Esse rei que a gente sabe que era ostentador, que gostava de ostentar suas riquezas. Olha que proposta tentadora. Mais riquezas para o rei, para que esse homem perverso, Hamã, pudesse então aniquilar os judeus. E o rei aceita essa proposta. A ordem do rei então está decretada. Haveria morte no meio dos judeus. Esther era judia, Mardoqueu, seu primo, era judeu. E quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele então se desespera. Os judeus vão morrer, minha prima é judia, eu sou nossa família. E então ele fica desesperado, se veste de sacos de cinzas, vai para frente do palácio e avisa Esther do que estava acontecendo. Mas Esther está como uma bela adormecida naquele palácio maravilhoso que deveria ser, com as suas servas. Agora aquela menina simples, que cuidava de casa, que cozinhava, já se acostumou com as regalias daquele palácio. E então a resposta dela para o seu primo, diante dessa angústia de Mardoqueu é: eu não posso fazer nada. Não tem como eu falar com o rei. O rei não me chama à sua presença há mais de 30 dias, e se eu for, eu posso morrer. Então Esther dá essa resposta para o seu primo que está desesperado. E aí eu quero reler o texto que nós lemos no início. O primeiro texto que nós lemos no início, que é então a resposta de Mardoqueu a essa posição de Esther. Quando ela diz: não vou me envolver nessa causa não. Os judeus vão morrer.
pois não vão fazer nada, eu estou aqui muito bem na minha posição de rainha. Então Mardoqueu toma para si essa responsabilidade e vai dizer algo para Ester. O texto nos diz, 4:12, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Eu louvo a Deus pela vida desse homem. Agora ele está confrontando Ester. Esse primo está ali agora se colocando como um intercessor. Está ali colocando-se como aquele que exorta. Aquele que vê a morte vindo, a morte acontecendo logo ali. Mas ele não se acovarda. E ele faz aquilo que ele poderia fazer. A única que poderia falar com o rei para que esse decreto de morte fosse mudado era Ester. Não era Mardoqueu, mas ele poderia falar com Ester. E é interessante, irmãos, que ele diz algo aqui. Não pense que por você estar na posição de rainha. Ela não era rainha. Ester não tinha nascido em berço real. Não vinha de linhagem real. Ela estava. E Mardoqueu a lembra disso. Você foi favorecida para estar nesse lugar. Não era para você estar aqui. E será que você não está nesse lugar para fazer algo? Justamente como uma menina judia, você está como rainha. E será que você não está para fazer algo? Isso é tão poderoso, irmãos, porque assim também nós podemos pensar nisso, irmãos. Nós estamos hoje numa posição de filhos de Deus, mas nós não nascemos assim. Nós nascemos lá do pecado. Lá na nossa antiga natureza, nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que há um pecado nato. O pecado que até um bebezinho que nunca nem falou já é pecador, porque herdou o pecado de Adão. E quem de nós estaria no lugar de vida eterna, no lugar da graça, se não fosse o Senhor Jesus tendo morrido na cruz, vertido sangue por nós? Estamos hoje numa posição de filhos, mas nós não nascemos nessa posição. Amém? Nós estamos, meus irmãos, e nós não podemos nos esquecer que havia um antes disso, que havia um lugar onde nós estávamos caminhando para a morte eterna. Um lugar que nós estávamos ali com a nossa natureza pecaminosa nos governando, rodeados ali de enganos. Mas um dia o amor, a graça se revelou para nós. Um dia nós aceitamos o lugar do favor de Deus. Um dia o sangue do Senhor Jesus nos lavou, nos purificou de todo o pecado. Tirou de nós a nossa culpa, quebrou as correntes. E nesse lugar é que nós estamos agora. E assim como Mardoqueu confrontou Ester, será, Ester, que você não está como rainha para algo? O Senhor está dizendo isso para nós nessa noite. Será, meus filhos, que vocês não estão posicionados na identidade de filhos para fazer algo? Será, meus irmãos, que não estamos como filhos de Deus, posicionados nesse novo lugar, já assentados junto com o Pai nas regiões celestiais, mas ainda nessa terra para fazer a diferença nesse tempo? Será que o Senhor não está nos perguntando isso? Será que não temos um Mardoqueu à nossa volta nos dizendo isso? Ei, você está num lugar de favor. Você está num lugar de graça. O que você pode fazer? Favor e graça do Senhor. E ele diz mais: favor, socorro e livramento do Senhor virão de outra parte. Sabe, às vezes a gente se vê como filho de Deus, mas a gente também se vê como insubstituível. E Mardoqueu nos lembra aqui que não, meus irmãos, porque aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Aquilo que Deus tem no seu coração para cumprir, vai se cumprir. Nós participando disso, ou nós recuando e dizendo: passa de mim, Senhor, que venha outro. Socorro e livramento para aquele povo viriam, porque Deus é Deus. Ele livraria todo aquele povo.
Eu vejo como Deus nos coloca na sua história e a bênção dele passa por nós, mas é para alcançar todo um propósito maior. Quando Deus chama Abraão, Deus abençoa Abraão e Sara. Deus abençoou, eles são pais na velhice. Que grande alegria eles sentiram, eles geraram filhos. Mas o propósito maior do Senhor não era abençoar Abraão, era abençoar todas as famílias da terra que viriam por meio de Abraão. Abraão, eu vou te abençoar, mas é porque eu quero abençoar todas as famílias, inclusive a minha e a sua, meus irmãos. Por isso que Abraão foi abençoado. Quando Ana é agraciada, uma mulher estéril, e agora ela gera um filho, passa por Ana a bênção. Mas é porque Deus queria que Samuel viesse à terra, o profeta, o sacerdote, o homem que estava ali, sendo clamado para que viesse naquele tempo. Passa por nós, mas não é só sobre nós. Somos abençoados, favorecidos, não para parar em nós, meus irmãos. Há algo, um propósito muito maior que Deus quer realizar e por causa disso, nós somos tão abençoados. Passa por nós, mas há famílias, mas há igrejas, mas há uma comunidade sendo beneficiada, sendo abençoada e alcançada pela bênção que um dia nos alcançou, pela salvação que um dia nos alcançou. Então o favor e socorro viriam de outra parte. Deus livraria o povo. Mas ele diz, será, Esther? Deus livraria, Deus vai livrar, mas será que não é para livrar por meio da sua vida? Será que você não pode ser usada? Será que você está nesse lugar só para ser um enfeite nesse palácio? Ou você pode ser grandemente usada por Deus nesse tempo? Faça algo. E sabe, a Bíblia diz para nós que omissão é pecado, e Mardoqueu não se omite. Mardoqueu fala, ele confronta. Nós, muitas vezes, irmãos, podemos estar caindo no erro da omissão. De ver alguém indo para um lugar ruim, de ver alguém paralisado no seu chamado, de ver alguém adormecido no seu propósito de vida. Uma pessoa que antes era tão ativa, uma pessoa que tinha tudo para estar vivendo coisas grandiosas da parte do Senhor e agora está adormecida nesse lugar. E vermos isso e nos omitirmos. A Bíblia diz para nós em Tiago 4,17, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tem algo de bom que podemos fazer? Será que estamos fazendo? Porque se não estamos, se estamos nos omitindo quando deveríamos agir, a Bíblia chama isso de pecado. Então, na hora que Mardoqueu diz isso, quem sabe, não foi para um momento como este, que você está na posição de rainha. Esther desperta para o seu propósito. Com o confronto do seu primo, ela é despertada. Aquela que antes estava adormecida, agora se levanta, se desperta e ela deve ter pensado, é verdade, quem eu era diante daquelas mulheres? Quem eu era diante daquelas tantas mulheres para ser eu a escolhida? Como pude ser eu a escolhida? Ali, Esther tem um despertar. Ali algo acontece dentro dela. E então, depois desse despertamento, ela vai mandar o recado dela. A resposta dela diante disso, que está lá em Esther 4:15 e 16. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aquela mulher que estava preocupada, não vou falar com o rei porque eu posso morrer. Agora, depois desse confronto, quem sabe você não está nesse lugar para fazer algo. Ela diz, pois agora eu vou até mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Agora ela está disposta a colocar ali a sua vida em risco, mas não mais a negligenciar o seu chamado. Agora ela está disposta a morrer, a perder a sua vida, mas a não mais deixar de cumprir um propósito para o qual o Senhor a colocou numa posição de favorecimento. Irmãos, pelo que nós falaríamos isso? Nós estamos num mês aqui de maio, onde vamos trabalhar sobre famílias. E será que nós falaríamos isso pelos nossos filhos? Talvez aquele filho problemático,
que você diz aí, já tentei de tudo. Por aquele casamento que está por um fio, e você pode dizer, já tentei de tudo. Será que falaríamos isso? Será que eu não estou nesse lugar, nessa casa, nessa posição de esposa, de marido, de pai, de mãe, para fazer algo? Será que na morte iminente da minha família, o Senhor não me favoreceu para estar nessa casa, para que eu, com as minhas habilidades, com o meu jeito, com a minha forma de falar, possa intervir? Irmãos, pelo que nós estaríamos dispostos a morrer, mas não a deixar de cumprir? As nossas vontades, conformismos, comodismos, distrações, há tantas coisas tentando roubar de nós a visão correta, há tantas coisas dizendo para nós que já é o fim, mas pelo que nós poderíamos dizer como Esther se levantou e dizer, eu morro, mas eu não vou deixar de cumprir esse meu propósito. Não vai precisar se levantar outra rainha. O rei não vai precisar fazer um outro concurso. Eu estou nesse lugar. E se Deus me confiou esse lugar, serei eu a falar aquilo que eu preciso falar. A comunicar ao rei, mesmo que isso custe a minha vida. Que bom que nós somos confrontados, amém? Que bom que pessoas nos dão aí, às vezes, uns choques de realidade. Ei, você está muito apático. Ei, você está muito adormecido. Ei, faça alguma coisa. Que bom que um dia Mardoqueu entendeu isso e confrontou Esther. E hoje nós podemos estar aqui contando essa história real, maravilhosa, de uma mulher que no tempo desafiador onde ela viveu, num tempo onde o machismo era muito operante, ela se levantou mesmo com a sua vida correndo risco, mas cumpriu o seu papel de rainha. Se lembrou que quem ela era, ninguém. Mas agora ela estava num lugar de favorecimento para que ela pudesse fazer algo. Antes ela diz, eu não posso, agora ela diz, eu morro, mas eu não vou deixar de cumprir. Meus irmãos, como servos de Deus, será que podemos dizer isso? Senhor, eu vou realmente gastar a minha vida nesse lugar? Um dia, quando nós entramos numa igreja e começamos a servir na casa do Senhor, nós achávamos isso tão honroso. A gente ouve pessoas falando, pastor, eu vou tremendo lá na frente colocar um copo de água. Eu acho isso de uma dignidade tão grande. Eu acho isso tão honroso, porque eu. Mas aí nós vamos nos acostumando. Nós vamos achando natural o lugar da bênção. É natural eu ter essa família. É natural eu estar numa igreja assim. E às vezes a gente acha até ruim. Tem tantas melhores. Tanta família melhor que a minha. O lugar que antes era de favor, muitas vezes perde o brilho para nós. E o Senhor nos desperta e diz, onde você estava indo? Para onde você estava indo quando a minha graça te alcançou? Para onde você estava caminhando quando o meu favor veio sobre você e te resgatou e te posicionou? Pois então agora use a sua voz. Pois então agora use a sua vida com as suas habilidades. Meus irmãos, somos todos diferentes e glória a Deus por isso, porque podemos nos completar nesse corpo maravilhoso do Senhor Jesus, seguindo as instruções dele, que é o nosso cabeça, a nossa direção. Que bom que houve essa exortação. E então agora Esther se levanta. E eu quero ir para o terceiro ponto. Um despertar para um propósito traz a bênção onde antes havia maldição. Porque ela se levantou, toda uma sociedade é poupada. Porque houve um despertar em uma vida. Porque uma única pessoa entendeu o seu papel naquele lugar. Milhares de pessoas foram salvas. Quantas mulheres grávidas judias não deviam ter naquela lista? Quantas esposas? Quantos sonhos? Quantos homens cheios de sonhos para realizar, que estariam com seu decreto de morte para acontecer, mas por causa de um despertar, por causa de um propósito sendo cumprido no tempo dela, milhares de vidas, de famílias foram poupadas. Primeiro porque um primo não se omitiu,
Um homem ali daquela família que criou aquela menina, vendo aquela situação, correu, se quebrantou, se vestiu de cinzas e não se omitiu. Segundo, porque ela entendeu que a bênção do favor de Deus, que aquele lugar havia acontecido na sua vida, para que ela despertasse, e ela despertou. E, irmãos, antes, nós vemos na palavra, a cidade estava enfurecida, a cidade estava em angústia. Mas Esther vai falar com o rei, e ele atende o pedido de Esther. Ele diz: quem teve essa ideia, Esther? E ela diz: é Ramã. E então ele responde que então Ramã pode morrer, ele é morto agora na própria forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Esther 7, versículo 10, assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O homem que iria matar os judeus, queria decretar, que tinha decretado, agora está morto na armadilha que ele mesmo tinha colocado para Mardoqueu. E então aquela cidade que estava em confusão, no 3,15 diz para nós, a cidade de Suzã está em confusão, havia maldição. Depois disso, diz para nós, 8,15 em diante, Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais, em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado dele. Aleluia, meus irmãos. Um lugar onde havia confusão, aflição, maldição. Agora, por causa desse despertar, desse cumprimento de propósito, a alegria, a júbilo, a festa e a honra. E eu quero dizer que a nossa casa, a nossa família pode viver isso. Onde antes havia sinais de maldição, agora com o nosso despertar, haverá júbilo, alegria, vida, restauração. Na nossa igreja, nos ministérios que servimos, mas também no seu trabalho, seja ele qual for. Sabe, talvez você olhe ao redor e fale, a minha casa, o meu trabalho em nada se parece com um palácio. O meu cargo em nada se parece com o de um rei ou de uma rainha. Mas é bem no seu contexto, irmão. Bem aí onde você está, que o Senhor te colocou com o favor dEle, que você pode ser cumpridor de um propósito que salvará vidas, que mudará realidades, porque você chegou um filho de Deus, um servo do Altíssimo, aquele que carrega a verdade, e com a verdade destrona as mentiras das trevas. É no seu lugar, é no seu contexto. Quero chamar o louvor aqui, para nós concluirmos. E dizer, irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde nós precisamos mesmo adentrar em lugares de influência. Não ter mais medo, não mais segmentar. Onde na igreja eu cumpro um propósito maravilhoso, aqui eu sirvo e lá fora não mais. Sabe que esse é um pensamento nosso aqui, do Ocidente. Nós separamos a nossa vida por segmentos. Mas não é assim que é para ser. Nós somos nós somos integrais. E aonde nós formos, para onde o Senhor nos conduzir, que a mesma função, que o mesmo senso de missão que há em nós aqui na igreja, possa existir e muito mais quando sairmos dessas portas. Há algumas igrejas que colocam uma faixa, né? E eu vou dar até essa ideia para o pastor João. Na porta ali de saída, que quando os irmãos saem, eles leem assim, você está entrando no seu campo missionário. Porque é lá que começa, irmãos. Aqui nós nos abastecemos, aqui nós nos enchemos, aqui nós somos exortados, encorajados, edificados. Mas quando nós sairmos, nós podemos sair com um senso de missão, de propósito, de fazer a diferença. Você não está num palácio mesmo. Você não é rei e rainha. Você é um servo de Deus. E essa é a mais alta posição que nós podemos alcançar.
O mais alto título que nós podemos alcançar é o de servos do Deus Altíssimo, amém? E eu queria muito orar com você, te convidar a fechar os seus olhos, e que você, antes de eu orar, você fizesse a sua oração ao Senhor. Talvez algo nessa palavra te reposicionou nessa noite, talvez algo te fez lembrar de lugares que você um dia esteve e você saiu, de lugares que você considerava tão dignos, mas você, com o passar do tempo, se cansou da missão, você se desgastou, talvez você se feriu no combate, feriram você, e você entendeu de abre mão, Deus usa outra pessoa, eu passo a minha vez, levanta outro, Senhor, eu abro mão desse casamento, levanta outro marido para essa mulher, Deus, eu abro mão da minha paternidade, eu não consigo mais, no meu trabalho, Senhor, não dá mais, levanta outro aqui dentro, eu cansei. Nós cansamos, irmãos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles correm, eles voam, eles saltam. Espere no Senhor. Descanse no Senhor. Ele renova. Se você quer voltar para esse lugar, fale para Deus, Senhor, um dia eu saí, mas eu entendo que esse lugar de favorecimento é meu. Eu entendo que essa posição é minha. Eu entendo que eu estou nesse lugar para algo maior. Onde estaríamos se não fosse o favor de Deus, irmãos? Onde estaríamos se não fosse a graça? A realidade da sua casa pode sofrer uma grande transformação por causa de posicionamentos diferentes que você vai começar a ter a partir de agora. Qual seja o local de influência que você está, você tem um lugar de influência. Você tem, seja com a sua vizinhança, com os seus filhos. Talvez o seu lugar de influência seja mulher agora. A de encorajar o seu marido a cumprir aquilo que ele precisa. Há mulheres que estão disputando lugares com os seus maridos. Irmãos, isso precisa acabar na nossa geração. Nós, mulheres, temos o nosso lugar. Não disputamos. Nós somos aquelas que auxiliam, nós somos as colaboradoras, nós somos as cooperadoras. Assim como Deus se apresenta como Ezer, o Deus auxiliador. Ele chama a mulher de Ezer, auxiliadora, como Ele é. Que grande lugar, que grande posição de favor é essa que nós temos. Há mulheres aqui que podem ser agentes de transformação no chamado dos seus maridos. Há maridos que podem se colocar novamente nesse lugar de autoridade nas suas casas. O Senhor está nos chamando para isso. E enquanto nós louvamos, se você quer se posicionar, como Esther se posicionou no cumprimento do seu propósito, eu não vou te chamar aqui à frente, eu vou te chamar para se colocar em pé, dando uma resposta contra a apatia, contra o conformismo, contra a mornidão, contra a preguiça espiritual, dizendo: eu me coloco de pé diante desse lugar de favor, eu me coloco de pé diante do meu Deus que me chamou para dizer sim para o cumprimento do propósito para o qual o Senhor me escolheu, em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor.